Então, você estava estudando com o Maharaj Purushottaya sobre o desenvolvimento da semente de Bhakti, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira do serviço devocional. Quando essa semente, a fé, ela é a fé, a Shraddha, né? Shraddha é a Bhakti Lata Bija, fé é o primeiro estágio. Ela é plantada no coração, depois de vaguear por todo o sistema do Sansara. Aí você nasce como ser humano e você encontra o Guru e ele diz para você que Deus existe. Aí você acredita e aí você recebe a semente do amor. Aí você vai intensificar essa semente através de sadhu sanga, e vai passar para a bhajana kriya, vai fazer o que os devotos fazem, vai então para a anartha nivriti, purificar o coração dos maus hábitos, e aí você alcança a firmeza, a fé transcendental. Essa fé é diferente daquela lá do começo. Agora a fé atingiu um estado que ela não pode ser derrotada. Mesmo que você seja derrotado filosoficamente, a sua fé continua brilhando. Aí você avança para o estágio de ruti, que é o gosto. Você começa a saborear um gosto. Sendo que existe um tipo de fé que é chamada um tipo de ruti também. E ela diferencia lá no começo, lá na plantagem, no momento que se planta. Existem dois tipos de sementes. A semente baseada no medo e a semente baseada no amor, no desejo, no desejo de alcançar. Então, existe uma fé que, se eu não adorar a Deus, eu vou para o inferno. E existe uma fé que é assim: Deus é tão lindo, maravilhoso, que eu quero Ele. Então, é dois tipos de fé. Essa segundo tipo de fé, que é, nossa, como Deus é apaixonante, é a fé baseada no desejo, ela é chamada Loba Mais Shraddha. É a fé que dá início a Araganuga, ela já é um tipo de gosto. Ela é só devido a uma graça que você obtém, né? Ninguém pode obter esse tipo de fé por um tipo de austeridade que executou, regras e regulações que ela seguiu. Esse tipo de fé é chamado Pusti, Pusti Marga, o caminho da misericórdia. Raga Marga, o caminho da espontaneidade. É assim chamado Raga Marga no caminho de Chaitanya Mahaprabhu. Mas no caminho de Vishnu Swami, que é outro acharya, é chamado Pusti Marga, é o mesmo caminho. Foi revelado ao mundo pela graça de Deus. Então, é o caminho da espontaneidade. Uma vez a deusa Matang, ela é das Mahavidyas. Das Mahavidyas são 10 formas que a deusa Kali tem. Assim como Krishna tem as 10 encarnações de Krishna, você tem as 10 formas da deusa Kali, né? E já uma das mais avançadas é a deusa Matang, que é a Sarasvati negra. Ela é Sarasvati, né? Sarasvati é adorada pelos Brahmanes. Por isso ela tem aquela cor branca, a roupa branca, o cisne branco, por conta das regras e regulações de pureza que os brahmanas seguem. Os brahmanas, eles estão constantemente percebendo o momento que eles se contaminam e buscando a purificação na mesma hora que se contamina. Assim que se vê contaminado, ele busca a purificação. Isso é um sistema avançado de é, de elevação da consciência. Né? A gente começa a ver as realidades. Tá? Quando a gente não está nesse patamar, a gente entra em contato com o Covid, né? Não lavou a mão, pegou e adoeceu. Então a gente não tem a consciência do momento que um pensamento, uma contaminação entrou no meu sistema e poluiu ali a minha consciência. Né? O Brahman, ele está atento a isso. Aí você vê o judeu. O judeu, Tula-se, quando você vê aquelas histórias de Jesus, por que que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer, né? Porque o judeu, ele segue um sistema de limpeza. Tem que lavar a mão antes de comer, de agradecer e fazer orações. E ele tem vários sistemas de como que a pessoa pode se contaminar. Você já ouviu falar nisso, dos judeus? Já. Né? O Brahmana é igual. O Uhum. sistema bramínico é igual, ele é todo cheio de purificação. Você não pode comer na cozinha que você vai cozinhar para a deidade, né? Os devotos comem fora da cozinha. Não é assim no templo? É diferente, É. né?
Na cozinha não entra o prato que come, que você come não entra na cozinha, fica do lado de fora, né? Porque é um sistema de limpeza, de purificação da consciência, não entra mal o pensamento naquele elemento que vai ser cozinhado, entra o pensamento de alguém que comeu e estava torto, ou trouxe algum tipo de poluição. Aí se segue esse tipo de padrão, porque cria na mente uma impressão, porque você começa a entender, eu defequei, eu tenho que tomar banho. Aí você começa a criar uma impressão do que é matéria e do que é espírito, do que é puro, do que é impuro. Pavitra e apavitra. Isso é apavitra, isso está contaminado, isso é pavitra, isso está puro. Né? Então você começa a criar na sua mente uma percepção do que é matéria e do que é espírito. Isso se chama distinção. Distinção, saber distinguir. Né? Um devoto neófito, ele não sabe distinguir o que é puro e o que é impuro. Aí o devoto madhyama é o que cai naquela pergunta que você fez. Mas o guru, ele não está corrigindo, então ele está invejando, porque ele está vendo a contaminação, né? Aí, Sim. o que acontece? O devoto de terceira classe é o devoto neófito, é o que acabou de chegar, né? O que acabou de chegar, ele não sabe distinguir entre os níveis de consciência, ele não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, mas ele começa a julgar, ele vai ter julgamentos, então ele vai ficar apontando o dedo por inveja, né? Quando ele vai seguindo o sistema, ele vai procurar associação com os devotos, ele vai fazer o que os devotos fazem, Bhajana Kriya, né? Aí ele vai alcançar a Nartanivriti, vai começar a se purificar dos maus hábitos, aí ele vai trilhar um longo caminho de sadhana até que um dia ele alcança a fé firme, nista. E aí ele passa a ser um devoto de segunda classe. Esse devoto de segunda classe, ele é capaz de distinguir um devoto avançado de um devoto iniciante. Ele vê aquela pessoa já está avançada, mesmo que ela chegou há poucos dias aqui na Sangha. Tá? Há poucos dias ele conheceu os devotos, mas ele tem um avanço espiritual. Mas aquele devoto ali, olha, poxa, já está há 20 anos aí e não avançou ainda como esse cara que acabou de chegar. Então, esse devoto Madhyama, ele é capaz de ver isso pela graça de Krishna, porque o seu coração, ele se libertou das aparências. Ele não julga mais pela aparência externa, mas ele vai perceber a alma. Então, ele consegue perceber os níveis de é, é, manifestação da alma. A alma está encoberta. Não é que a alma avança. A alma não avança espiritualmente. A alma é sempre a mesma, mas ela está encoberta. E diversos graus de luxúria encobrem aquela consciência. Então, um tem mais cobertura, o outro tem menos. Então, esse devoto, ele é qualificado para ensinar, porque ele sabe reconhecer o invejoso e sabe diferenciar de uma pessoa piedosa. Ele sabe ver quem precisa de ajuda, quem ele pode ajudar e quem ele deve evitar. Porque aquela pessoa não está pronta para receber o ensinamento, então ele também não vai dar, não vai jogar pérolas aos porcos. Ele vai dar para quem precisa, para quem pode receber. Né? Para quem precisa, mas não pode receber, ele não vai dar. Né? E ele vai reconhecer pessoas que são mais avançadas do que ele. Aí esse devoto é o professor, esse devoto é o guru. Ele sabe reconhecer um devoto mais avançado, ele não tem inveja. Quando ele encontra uma pessoa mais avançada, ele entrega todos os seus discípulos a esse outro. Né? Porque ele sabe que os discípulos não são dele. Né? Um de terceira classe, não, pensar, os discípulos são meus. Então, não, ele vai ter inveja se aparecer um outro devoto mais avançado ensinando. Ele vai dizer, ei, vocês não devem ouvir daquele guru ali, não. Vocês devem ficar ouvindo só de mim. Né? Interfere na associação que os seus discípulos podem ter com devotos mais avançados. Isso aí é um devoto de terceira classe. O devoto de segunda classe, ele vai saber distinguir, vai se render. Né? Então, ele é o guru apropriado, é o Madhyama Adhikari, é o devoto mediano. Né? Porque depois que ele avançar para o estágio de ruti, né, de gosto transcendental, a Shakti, apego pelo divino e bhava, emoções divinas, ele não vai conseguir mais guiar ninguém, porque ele vai olhar para as pessoas e só vai ver o bom delas. Ele só vai ver Deus. Aonde quer que ele olhe, ele vai ver Deus. Então, ele é um louco divino. Ele não consegue ensinar, porque para ele todo mundo está fazendo certo.
Está tudo na vontade de Deus. Mesmo o seu erro é a vontade de Deus. Então ele diz, ó, como você serve bem a Bhagavan, você está servindo a ele dessa forma, mesmo fazendo um erro, você está servindo o Bhagavan, então você é muito avançado. Eu não consigo me render a Bhagavan, eu sou muito caído. Né? Então, ele não consegue ensinar. Ele só vê o bom das pessoas. Então, é um devoto de primeira classe, o Tamadikari. O Tamadikari é uma personalidade que não deveria estar nesse mundo, né? Mas ele está, porque se você vê ele, se você abraça ele, se você escuta ele cantando o nome de Deus, aí você pode se purificar muito, né? Mas ele não está aqui para ensinar ninguém. O Tamadikari, ele vai pensar que ele é caído e que você é muito avançado, mais avançado do que ele. Agora, o Madhyama, o devoto de segunda classe, é o professor. Então, mesmo um professor que seja o Tamadikari, ele tem que descer, ele tem que contaminar um pouquinho a mentalidade dele e descer do nível de Uttama para o nível de Madhyama. Aí ele pode ensinar, como é o caso de Prabhupada. Prabhupada é um Tamadikari, ele é um devoto de primeira classe, mas ele desceu da plataforma dele para a plataforma de Madhyama, aonde ele poderia ensinar. Ele poderia ver a distinção entre o que é certo e o que é errado. Vai ver, o devoto de primeira classe, ele não tem distinção, está tudo certo. Porque mesmo o errado é a vontade de Deus. Então, se alguém está fazendo errado, é porque é a vontade de Deus. É, é interessante, né? Isso aí. Então, a Porque deusa Matang, veja só, a deusa Matang, ela desceu, tá? Ela desceu e ela encarnou como uma discípula. Então, ela não veio como mestra, ela veio como discípula. Né? E aí, ela nasceu, e o guru dela, ele tinha uma visão de Deus que ele teve na juventude. Deus apareceu para ele e disse para ele assim: Olha, um dia eu vou visitar a sua casa e eu vou comer da sua comida pessoalmente. Quando eu encarnar nesse mundo, eu vou na sua casa. Aí, todos os dias, esse guru, desde jovem, fazia um banquete para receber Deus. Né? Todos os dias. E ele não comia até que o sol se pusesse, aquele dia terminasse, aí ele comia aquela oferenda que ele tinha feito. Né? Então, ele cozinhava cedo e ficava esperando a chegada de Nosso Senhor. Né? E aconteceu que a discípula dele se rendeu e fazia parte desse ritual. Ela, no ashram do Guru, tinha vários irmãos espirituais, e ela compreendia essa mensagem, né, do mestre. E todo dia ela fazia aquela oferenda. Aí, um dia, né, o Guru dela morreu, e o Deus não tinha vindo. Aí ela disse: Nossa, Gurudeva abandonou e ele não viu Deus vindo, mas Deus prometeu que vinha na casa dele e eu sei que ele vai vir. Deus não vai deixar de cumprir essa promessa. Então, mesmo que meu guru abandonou, eu vou continuar fazendo as oferendas. Né? Ele não viu, mas ele vai cumprir a promessa. Aí ela continuou cozinhando. E quando ela ficou bem velhinha, um dia ela havia cozinhado, esperado, o sol havia se posto, e ela foi comer, né? Como era a tradição do guru dela. E no momento que ela colocou o punhado de comida na boca, aí apareceu o senhor Ramachandra e o senhor Lakshmana. Né? Estavam procurando mãe Sita. Né? E eles chegaram no ashram. E quando ela olhou para aqueles dois ascetas, né, ela pôde reconhecer que o dia da promessa se chegou. Né? E agora era o dia da promessa. Então, imediatamente ela se levantou com aquele prato de comida que ela estava comendo e ofereceu para os dois senhores. O próprio prato dela, ela não pensou duas vezes. E eles comeram e disseram que não havia nada mais gostoso do que aquele alimento. Né? E aí a deusa, ela lembrou de uma cena, né, em que o senhor Vishnu, o senhor Shiva e o senhor Brahma estavam comendo na mesa. Né? E algumas migalhas de alimento caíam no chão. Né? E havia um cachorro que lambia aquela comida. E ela se reconheceu naquele cachorro. Né?
E ela disse que agora, o senhor Ama disse que agora ele ia ser conhecida como Chandali. Ele deu um nome para ela, né? Porque Chandala é aquelas pessoas intocáveis, né? Então, Chandali significa que ela é a deusa que abençoa mesmo os intocáveis, né? Mesmo os intocáveis se tornam puros devido ao contato com ela, né? E ela é a deusa Matangi, então ela aceita a oferenda dos intocáveis, porque a Sarasvati, ela é a Sarasvati negra, né? A Sarasvati branca, ela é a pureza, é os brahmanas seguindo regras e regulações, né? Todo mundo para adorar a deusa Sarasvati tem que seguir regra e regulação, mas a deusa Matangi, ela é adorada na casa dos intocáveis. Porque se houver devoção, mesmo que não haja purificação, ela purifica. Seria assim como Shiva, né, em algum aspecto? Sim, ela é a deusa Shakti, companheira de Shiva, né? As 10 formas de Kali, né? Então, ela são desdobramentos ali dos poderes de Shiva. O poder e o poderoso não podem ser separados. Então, Shakti e Shaktiman, né? O possuidor do poder e o poder são idênticos. Isso quer dizer que o que você joga no fogo vira fogo. Assume a qualidade do fogo, né? Se eu jogar ferro no fogo, ele vira fogo. Ele vai assumir toda a qualidade do fogo. Ele esquenta, ele brilha, ele vira fogo. Então, Shiva, ele tem todas as qualidades da Shakti dele. A Shakti é o poder de queimar, de brilhar. E Shiva, ele é o poderoso, ele aceita esse poder, né? Ele reconhece esse poder em si, se identifica com ele, se identifica com a Shakti. Por isso que o casal divino, eles são um só, eles não podem ser dois, né? Esses dias eu tenho tido essa experiência no altar. A Radharani tem me olhado de um jeito diferente. E eu fico olhando para ele e eu vejo Krishna. A deusa Lakshmi, eu entendo que é dois em um, né? Você já viu aquela que é metade Shiva e metade Shakti? Já, Porque o devoto ele queria adorar, Shiva assumiu aquela forma porque o devoto queria adorar só ele. Aí, todo dia ele ia lá e ficava adorando Shiva, e a deusa estava do lado dele, ele não adorava a deusa. Aí Shiva pegou e colocou ela no colo dele. Quando ele chegou, o devoto chegou para adorar ele, ele colocou a deusa no colo dele. Aí, ainda assim, ele só adorava Shiva. Aí, um dia ele chegou e ficou metade Shiva e metade Shakti. Aí ele só adorou o pé de Shiva. Aí ele pegou e cruzou as pernas. Aí ele teve que compreender que Shiva e Shakti eram um. penso que se analisarmos nós mesmos, quer dizer, todos nós, né? Nós temos, assim, os dois. Não sei se é pecado falar assim, mas assim, mas temos o homem e a mulher, né? Nós temos assim o posicionamento. Quem é mãe, por exemplo, tem que saber exatamente, né? Quando vai pontuar, o que vai corrigir, o que vai orientar, o que vai, né? E emanar de amor e se apaixonar o tempo todo, né? Porque o tempo todo está apaixonada com ela, cuidando com ele, não sei. Exato. A gente é feito de Shiva e Shakti. A gente É, é essa união, em vários sentidos, né? Shiva é a sua alma e Shakti é o seu corpo, né? Você é metade o seu pai e você é metade a sua mãe. É através da união de Linga e Ione que esse corpo é produzido. Então, esse próprio corpo também é a junção dos dois. Assim como toda forma de energia, é positivo e negativo. puxa, essa informação é ótima, podemos continuar com ela. É, Eu, é. porque Isso aí gostei,
né? o tema do Tantra. Dessa observação. Você é metade pai e metade mãe, né? E era exatamente isso que eu queria falar contigo, né, sobre essa questão de antepassados. Depois a gente fala, né? Não, podemos falar agora, vamos lá. O assunto está indo para aí, vamos para aí. É assim, quando você tem uma visão de que você passou, que você fecha assim, seus olhos e que você vê muitos antepassados, vê pai, mãe, irmãos, eu, assim, aí você se pergunta, será que os antepassados estão precisando de oração? Será que está precisando? Aí eu queria uma orientação. Muito bom essa visão muito profunda, né, Tulaci? Porque você está encontrando em contato com quem sou eu. É o eu. Tudo isso se sustenta no eu. É esse yantra que está aí atrás de você, o yantra da Devi. Porque é justamente essa percepção da unidade na diversidade. Todos eles que vieram antes de você estão aqui nesse presente através de você, nesse aqui e agora. Né? Quem sou eu? A gratidão, o sentimento de gratidão é a mais profunda força da oração. É quando a sua oração pode alcançar o ouvido de Deus. É quando existe gratidão. Se existe lamento, a sua oração, por mais que você reze pelos seus antepassados, pouco vai resolver. Né? Pode ajudar a encontrar o caminho do perdão, mas a lamentação, ela nos conduz para baixo. Para elevar os espíritos do passado, cada pensamento é um espírito. Cada forma que você tem de ver as situações que te cercam. Né? Então, são esses antepassados. Eles têm exigências de você, sabe? Os antepassados, eles colocam exigências, porque antes desse corpo material pertencer a você, ele pertence à sua família. O maior direito é da mãe, depois é o pai, né? Depois os antepassados. Então, é o direito sobre esse corpo. Depois dos antepassados, você tem também a sociedade, a nação, tem o direito sobre o corpo também. Isso é falado por Bhishma. O avô Bhishma fala no Mahabharata, explica o pai dele. Aí depois, por último, você vai pensar em fazer alguma coisa com esse corpo que seja para o seu prazer, que seja para a sua satisfação. Né? Porque antes de tudo tem todos esses eus. Esses eus fazem parte de quem sou eu. Né? Eu nasci nesse corpo, eu sou brasileiro, eu devo algo à pátria. Se eu não seguir as regras da nação, eu vou ser punido. Assim também as regras da família. Isso é Dharma. Isso é dever com o Dharma. Antepassados é a sua ligação com o Dharma. Então, a chave para o Dharma, para encontrar, aí é a gratidão. Né? Saber agradecer. Agradecer o momento que você tem aqui e agora, como estava falando no início da conversa. É a melhor forma de honrar os antepassados. Lembrar deles e visualizar todas as suas associações físicas, né? É a forma de você reconhecer a gratidão de ter esse corpo que você está dedicando a sadhana. Você está oferecendo esse corpo a sadhana, a disciplina para alcançar Deus. Né? Então, essa é a forma maior de honrar os antepassados, quando você faz sadhana. Agora, esse sadhana, ele tem que ser um sadhana que esteja de acordo com a natureza desse corpo. Né? Se ele ofende a esse corpo, então você precisa ajustar, porque os antepassados podem estar precisando de oração. Né? Podem estar precisando serem ouvidos, né? As tradições familiares, né? Então, a sua devoção para com Nossa Senhora, ela deve permanecer. Você não deve abandonar os seus ritos católicos, né? E quando você tem uma visão como essa, a gente entende que você tem uma ligação forte com a sua tradição familiar. Então, a deidade familiar, ela deve permanecer sendo adorada, mesmo que você
adicionou novas formas de adorar a Deus, né, no seu leque de possibilidades, mas você percebe que existe uma devoção para com Nossa Senhora que ela deve ser ouvida. Você não sente isso que eu estou falando? Sinto, sim. Então, às vezes, ela está pedindo um pouco mais da sua atenção, né? Rezar um terço, né? Uhum. Fazer observar as datas dela, né? Talvez até porque minha família toda é bastante católica. Eu tenho uma tia que está com 90 e ela é anterior à minha mãe. Minha mãe, ela foi com 94, ela está com 93. E ela tem uma instituição filantrópica onde atende crianças, né, em situações de risco, crianças abandonadas, crianças que chegam até lá, né, até esse lá. E ela faz o texto todos os dias, vai à missa todos os dias. Aí, outro dia, fui visitá-la, e ela fez, ela sabe todos os mantras, né, que adquiriu quando chove, ela ainda pronuncia, e eu fiz com ela, né. É, Foi é. muito legal, vou ver se eu vou mais vezes lá visitá-la. Isso é um chamado. Chamado para rezar, é espontaneidade do coração também. É quem sou eu. Não é para esquecer a nossa identidade, fazer lavagem cerebral, como o Hare Krishna antigamente, né? De que a pessoa tinha que. Não, isso aí a gente já viu que não deu certo, né? É um entendimento equivocado do conhecimento de Krishna, né? O conhecimento de Krishna é aceitar quem sou eu. Qual é o meu dharma? Qual é o meu karma? E fazer as pazes com essa história e agradecer, saber agradecer. Aí você se desvencilha dela. Aí você pode se identificar com Krishna, mas você tem que saber agradecer, né? Tem que saber reconhecer o momento que você está no aqui e agora. Se Krishna tivesse nascido numa família católica, ele seria católico. Ele soube honrar os seus ancestrais, né? Ele soube honrar. Assim como você colocou mesmo, né, entre o Tama e o Mediana, né, que é baixar e tal, eu vejo assim que realmente, né, está no caminho do meio, nesse caminho entre o mais baixo e o mais elevado, você tem a possibilidade de estar ajudando muita gente, né, e o Tama está ajudando já espiritualmente, né, porque ele já está numa situação elevada, já é um liberado, já é uma determinada, mas assim, é nesse caminho do meio, no mediana, né? E que você tem essa possibilidade. E isso é muito gratificante, né? Você ter essa possibilidade de você descer, ou você se equiparar, e você perceber, né? Servir, o guru. Para uma pessoa que fica no estágio de Madhyama, ela está servindo o mestre, né? É um serviço. É bem difícil esse estágio, né? Porque você se depara é, com muitos obstáculos a serem superados, uma vez que você está na dualidade ainda, né? Você ainda não alcançou a unidade, você vê o que é puro e o que é impuro. Então, é um estágio bem difícil. E você também está envolvido, né? Está envolvido. Tá Então, envolvido. é o serviço, é o sacrifício. Como disse, né, pode ser, entre parênteses, contaminado. Você vai ter que se deparar com os demônios, vai ver o que é demônio e o que é divino. Um estágio que você consegue ver o demônio, né? Ver o diabo. Porque o Mas, diabo é o oposto de Deus. mas se você vê o diabo como do bem, como algo que pode ser melhorado, também pode, né? Também pode, assim. Isso, exatamente. O guru é o redentor do demônio, né? O guru ele vai transformar o demônio em divino. Essa é a missão, né? Por isso é guru, porque é luz e sombra. Gu é sombra, Iru é luz. Guru é que ele traz luz na escuridão. Ele é o sol e o raho. É, O sol resplandece e raho é a sombra do sol. isso.
Pois é, né? Já estamos no horário já, eu acho que sim, né? É, você, como ficou aquela história do Damodara que a gente estava estudando? Conseguiu fazer o seu estudo lá no grupo, ou você parou, deixou? Não, pode deixar aí gravando. Então, assim, eu tô até me comprometendo agora, eu parei, né, no caso, né, eu só estou fazendo estudar, porque foi um interesse meu mesmo de estudar, certo? Mas assim, no grupo que está o Krishna Lila, aí está entrando agora um passatempo, né? E eu estou comprometida também em responder. Talvez eu peça sua ajuda aí, algumas respostas, né? Para a gente tentar evoluir, tentar atender as pessoas da melhor maneira possível, tá? Entendi. Mas eu queria te chamar para a gente ficar mais uns 10 minutos. Certo, tá. Aí eu queria que a gente fosse fazer aquela leitura do Bhagavatam, da Tá. Manhã Toda, com o Krishna. Eu quero fazer, dar continuidade, sim. Vamos começar a ler juntos, que a gente não começou a ler juntos, não. Você lembra do link que eu tinha te mandado? Lembra, mas eu tenho que buscar ele. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Mandei para você. Mandou? Eu estava buscando aqui. Clica aí para ver se ele abre. E você coloca para traduzir, né? Eu acho que ele está em inglês. Ah, Ah, aqui são todos os capítulos. tá em inglês. Aí isso a Caruna que me mandou para mim já traduzido. Ah, Peraí, agora que eu lembrei, por isso que eu estava procurando aqui. que é o capítulo 9. É. Eu vou pelo celular, que fica mais fácil de procurar. Só um minutinho, Jaga. Certo, tranquilo. Eu não sei reverter para traduzir. Eu até pedi a Caruna para me ajudar a fazer isso. Ah, esse telefone daqui que eu tô. Peraí, que eu vou pegar o telefone. Só um minutinho. E no celular ele pode ser que já traduza. Vou aproveitar e beber um pouquinho de água. Certo. É que esse celular estava desligado. Aqui pelo computador eu não consigo acessar os links, né? Precisa até ver, eu boto cá e não consigo. Agora no celular eu faço isso mais fácil. Já, Sim. a gente faz o seguinte, a gente cancela aqui. Não, pera.